Fala pessoal, beleza? Muito bem, hoje nossa última aula de gerenciamento de redes, ela vai ser dividida em duas partes, tá? Segurança de redes, parte um é hoje e a parte 2 é na próxima aula, tá? Bom, vamos lá, o tema é bem complexo. Então, gente, tudo que a gente falou por todo o nosso módulo, foi para chegar aí, foi para chegar no porquê que a gente tem que gerenciar nossa rede, por que a gente tem que proteger ela, né? As ameaças que a gente sofre, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar um pouquinho das ameaças que a gente pode sofrer na nossa rede, certo? A primeira delas aí, furto de dados. Informações pessoais e outros dados podem ser obtidos tanto pela interceptação de tráfego, como pela exploração de possíveis vulnerabilidades existentes em seu computador. Então, o que pode acontecer? Um hacker ele pode interceptar uma informação que você estiver passando um e-mail, pode estar passando um arquivo via FTP, né? Ele pode interceptar esse arquivo ou através de uma rede social, um cartão de crédito, né? É, e pegar esses dados para ele, né? Através de várias formas que a gente vai falar aí na frente. É, ou se não, ele pode explorar as vulnerabilidades, os problemas que os, os gaps, né, as brechas que ele encontra no nosso computador para poder pegar os dados aí do sistema, né, do nosso cartão de crédito, nossos fotos, planilhas, documentos, né, independente de que dado for. O uso indevido de recursos. Um atacante pode ganhar acesso a um computador conectado à rede e utilizá-lo para a prática de atividades maliciosas, como obter arquivos, disseminar spam, propagar códigos maliciosos, desferir ataques e esconder a real identidade do atacante. Então, que ele pode fazer? Ele pode estar utilizando o nosso computador, a nossa conta de e-mail, para poder estar fazendo atividades maliciosas, como mandar spam para outras pessoas, propagar para outras pessoas o mesmo vírus, né? Também acontece. Atacar alguém através do nosso computador ou até mesmo esconder o IP dele, né? Através do nosso. Então ele está atacando a pessoa através do nosso computador e não através do dele. Varredura. Um atacante pode fazer varreduras na rede a fim de descobrir outros computadores e então tentar executar ações maliciosas, como ganhar acesso e explorar vulnerabilidades. Então, através do nosso computador, ele pode encontrar outros computadores na rede e descobrir problemas, vulnerabilidades que tenham nesses computadores, né? E roubar os arquivos, né? Fazer a mesma coisa só que através dessa varredura na nossa rede, né? Interceptação de tráfego. Um atacante que venha a ter acesso à rede pode tentar interceptar o tráfego e então coletar dados que estejam sendo transmitidos sem o uso de criptografia. Então, eles conseguem interceptar os dados que a gente estiver passando para outras pessoas e pegar esses dados, igual a gente falou ali no porto de dados, né? A gente consegue, o atacante ele consegue pegar os dados do cartão de crédito, alguma planilha, algum dado sigiloso, né? Se for um banco aí, dados de clientes, né? Que são muito importantes e interceptar isso e ter acesso a esses dados, né? E talvez até praticar algum crime, né? Como utilizar o cartão por outra pessoa, estelionato, né? É, ou ter acesso a dados privados, dados sigilosos, né? No caso de um banco, também é crime, né? Bom, é, outros tipos de ameaça aí, gente. Exploração de vulnerabilidades. Por meio de exploração de vulnerabilidades, um computador pode ser infectado ou invadido e, sem que o dono saiba, participar de ataques, ter dados indevidamente coletados e ser usado para propagação de códigos maliciosos, né? Então é basicamente o que ele estava falando nos itens anteriores, né? Então você consegue explorar as brechas do computador ou de uma rede e distribuir códigos maliciosos, pegar dados, né, sigilosos, dados de cartões de crédito, por aí.
Ataques de negação de serviço. Um atacante pode usar a rede para enviar grande volume de mensagens para um computador, até torná-lo inoperante ou incapaz de se comunicar. Então, o atacante ele utiliza a rede para poder disseminar e-mails que travem essa rede, ou mensagens, né? Outro ataque que pode ser utilizado é o ataque de força bruta. Computadores conectados à rede e que usem senhas como método de autenticação estão expostos a ataques de força bruta. Muitos computadores, infelizmente, utilizam por padrão senhas de tamanho reduzido e o conhecimento geral dos atacantes, né? Então, esse ataque de força bruta, ele tenta de uma forma básica, né? Explorar o computador. Como a gente não utiliza senhas complexas para ligar um computador, para desbloquear ele, o hacker ele consegue muito facilmente desbloquear esse computador, né? Com senhas reduzidas e de conhecimento básico, né? 1, 2, 3, 4, mudar arroba 1, 2, 3, né? São senhas que o pessoal sempre usa, né? Nome de cachorro, nome de mãe, nome de filho, data de nascimento, né? Essas coisas. Ataque de personificação. Um atacante pode introduzir ou substituir um dispositivo de rede para induzir outros a se conectarem a este, ao invés do dispositivo legítimo, permitindo a captura de senhas de acesso e informações que por ele passem a trafegar. Então, ele simula, por exemplo, um servidor que a gente passa a digitar várias vezes a senha e tentar se conectar, e na verdade a gente está se conectando ao dispositivo do invasor, né? Do atacante. Com esse, a gente pode utilizar isso com uma câmera, com um servidor, né? Ou até para um computador normal. Ele substitui o nome e quem estiver tentando acessar vai utilizando a senha, só que a senha está dando inválida. Porém, esse invasor, esse dispositivo invasor, ele está pegando esses dados de acesso que a gente está mandando para poder utilizar no local verdadeiro e poder roubar os dados, né? Bom, gente, e para isso a gente tem vários mecanismos de segurança que podem proteger a nossa rede, tá? É, eu estou enviando também um vídeo de pilares, né, da segurança da informação aí, da segurança de dados, para vocês darem uma olhada. E também vou falar de algumas ferramentas que a gente utiliza para poder proteger uma rede, tá? A primeira dela e a mais conhecida é o firewall. É uma barreira de proteção que ajuda a bloquear o acesso de conteúdo malicioso, mas sem impedir que os dados precisem transitar, precisam que os dados que precisam transitar continuem fluindo. Em inglês, firewall é o nome daquelas portas anti-chamas usadas nas passagens para as escadarias em prédios, tá? Então, o firewall é uma proteção, é uma barreira de proteção. Todas as portas que a gente tem no nosso computador, elas têm essa proteção do firewall. Se a gente liberar uma porta, por exemplo, a porta do RDP, que é a 3389, a gente consegue utilizar o serviço do RDP. Porém, os hackers também conseguem invadir os computadores através dessa porta, né? Por isso que se chama firewall, porque é o nome daquelas portas que tinha lá nos Estados Unidos para a escadaria anti-chama, né? Nos prédios. Então, naquele pedaço dentro da escadaria não pega fogo. Por quê? Porque tem portas de incêndio, né? Portas firewall. Até no Brasil também tem muitos prédios, né? Isso daí. Só que o firewall ele pode ser configurado, né? De acordo com a nossa necessidade, as portas que a gente quer liberar ou não, né? Bastion Host é um sistema configurado para desempenhar um papel crítico na segurança da rede interna. Os servidores disponíveis no Bastion Host são designados de proxy server, têm responsabilidades diferentes do packet filtering, dependendo do seu tipo. Então, na verdade, gente, o firewall ele pode estar no nosso computador, como pode estar no nosso servidor, como pode ser um dispositivo separado na rede, como se fosse um roteador, um servidor, beleza?
Assim como o Bastion Host também trabalha. O Bastion Host também pode ser chamado de Proxy Server. O que é um Proxy Server? É um servidor que filtra, ou Filtering Server, né? É um servidor que filtra o tráfego de rede. Então, não somente os sites que nós acessamos, mas também os recursos de rede que utilizamos. Por exemplo, na minha rede eu utilizo o recurso de e-mail. Eu utilizo as portas 110 para o POP e 587 por SMTP. Então eu tenho que esse tráfego filtrado, né, bloqueado ou liberado através do meu proxy e através do meu firewall, entendeu? Então esse Bastion Host, ele além de bloquear ou liberar, ele ainda filtra, né, e ainda controla os acessos de rede, beleza? Honeypot é um sistema de computador sacrificial que pretende atrair cyberataques como uma emboscada. Ele emula um alvo para os hackers e usa tentativas de intrusão para obter informações sobre cybercriminosos e a maneira como eles estão operando ou para distraí-los de outros alvos. Então, gente, o honeypot ele é uma isca, né? Ele serve para atrair os hackers, os atacantes, né? Para eles não atacarem a rede real, a rede que a gente está utilizando, né? E ele também serve para poder retirar, copiar as informações de quem está atacando, justamente para poder denunciar, para poder atacar de volta, né? Ele é mais ou menos uma ferramenta de contra-ataque, né? É muito útil, porém é muito cara e só utiliza-se em grandes empresas que têm dados muito sigilosos, né? É muito importante ter um negócio desse para poder proteger, né? Porque ele meio que distrai o ataque do hacker para poder utilizar a rede fluindo muito bem, né? Para a gente poder utilizar, né? Bom, então existem vários tipos de ameaças, né? Quem são esses caras que ameaçam a nossa rede? Então, quem que criam os vírus, os malwares, é, os ataques à rede, os furtos, os ataques de vulnerabilidade, as varreduras, eles são chamados, gente, de crackers. Então eles utilizam seus grandes conhecimentos em informática de forma menos honesta, quebrando, cracking, sistemas de segurança de softwares para ter alguma vantagem financeira lá na frente. Esse tipo de atividade é considerado ilegal e por isso os crackers são vistos como criminosos. Então, os crackers eles conseguem quebrar a segurança dos softwares, sejam eles software licenciados como Windows, Office, AutoCAD, né, SolidWorks, vários softwares que a gente utiliza no nosso dia a dia, Photoshop, né, para eles poderem ter algum tipo de ganho, né? Então eles ganham de outra forma, eles revendem esse software, eles fazem cracks para vender na internet, para colocar nas mídias, ou mesmo de forma a manter a pirataria trabalhando, né? Na verdade, o cracker, ele é o verdadeiro hacker maldoso, né? O hacker, na verdade, é um cara que entende muito dessas invasões, mas o cracker é o cara que leva vantagem nisso, é o cara que tem uma vantagem financeira nesse tipo de quebra de segurança, né? Os carders é um termo utilizado para designar a pessoa que atua para conseguir dados e informações de cartões de crédito, cartões de conta de corrente ou de poupança, ou contas em sites e movimentações bancárias para realizar fraudes online. Os carders utilizam essas informações para benefício próprio, seja utilizando-as para comprar produtos e fazer transações financeiras, ou vendendo a preços altíssimos informações que conseguiu. Bom, então o carder ele está muito mais ligado ao aspecto financeiro. Ele consegue roubar os seus dados de cartão, seus dados bancários, seu CPF, seu RG, suas datas de nascimento para poder criar várias fraudes, né? Então, ele pode simular que é um banco, pode simular que é uma loja e pegar seus dados e no fim das contas não dá certo. Aí você acha estranho, vai lá e compra em outro site, pronto, funcionou. Mas na verdade ele está com seus dados, né? Por isso que muita gente clona cartão, muita gente clona conta bancária, né?
esse tipo de coisa, ou até o WhatsApp também, né? Eles utilizam justamente para poder levar vantagem no aspecto financeiro, principalmente, né? Ele também é um cracker, né? Porém, ele está muito mais ligado ao roubo de dados financeiros, beleza? E por último, gente, o freaking. É engraçado essa palavra que ela é a junção de fone mais freak, né? Fone de telefone e freak de aberração, de louco, né? É o uso indevido de linhas telefônicas fixas ou celulares, né? Esse aí foi um dos primeiros hackers. Por quê? Porque ele não utilizava a internet, ele utilizava o telefone para fazer fraude, né? Então até hoje a gente sofre isso aí. Quem nunca recebeu aquela ligação do presídio, né? Do cara falando, mamãe, mamãe, me salva, mamãe, me salva. E no fim era um freaking fazendo esse tipo de ameaça, pedindo dinheiro, pedindo transferência para uma conta. Você vai lá, principalmente eles atacam muito idosos, né? Eles vão lá e transferem, não sabem o que está acontecendo, e pagam e depositam, e no fim das contas era um golpe, né? É, eles fazem muito de cadeia, antigamente fazia de todas as formas possíveis, se utilizavam vários celulares, né? Hoje em dia é muito simples você jogar um chip fora e comprar outro, cadastrar um CPF qualquer aí só para poder funcionar, né? Bom, mas é isso. É, alguns tipos de ferramentas de invasão conhecidos aí pelo ramo da informática, gente, são esses daí. Bom, o spoofing, quando um cybercriminoso finge ser uma pessoa ou rede conhecida para acessar informações sigilosas, frequentemente em busca de ganhos financeiros, né? Então, ainda trabalhando naqueles três profissionais, né, da maldade, que são o hacker, né, o, o Carder e o Freaking, né, eles trabalham com vários tipos de ataques, né, principalmente os crackers, né, e o Freaking, principalmente, ele faz isso, né, ele finge ser outra pessoa, ou no caso do cracker, uma rede conhecida, para acessar informações sigilosas, frequentemente em busca de ganhos financeiros. Então, para ganhar dinheiro, né, ele consegue é, roubar os dados, né, fingindo ser outra pessoa ou outra rede, né. Port scans ou port scanning é um processo que visa localizar portas abertas em computadores, sendo que as portas são pontos de acesso pelos quais a informação transita nos dispositivos, né? Então esse port scanning ele consegue mapear todas as portas de uma rede e ver quais estão abertas e quais ele pode achar uma brecha, uma vulnerabilidade para poder atacar, né? É, e essas portas aí são por onde as informações são transitadas, né? E também vírus podem passar por essas portas, né? Sniffers é um software ou hardware que permite ao usuário farejar ou monitorar o tráfego de internet em tempo real, capturando todos os dados que entram e saem de um computador. Então ele consegue mapear tudo que está entrando ou saindo de um computador pela internet, inclusive dados de cartão de crédito, é, dinheiro que está entrando e saindo da conta, e vários outros tipos de movimentos financeiros ou documentos, né, que a gente está passando, sigilosos, sejam eles, passando de uma rede para outra ou de uma pessoa para outra, né? DOS, Denial of Service. O ataque do tipo DOS, também conhecido como ataque de negação de serviço, é a tentativa de fazer com que aconteça uma sobrecarga em um servidor ou um computador comum para que recursos do sistema fiquem disponíveis para seus utilizadores. Então esse daí, gente, é aquele negócio da sobrecarga. Quando você fica tentando entrar muitas vezes, por exemplo, em votação do Big Brother no último dia, bomba de gente entrando no site e votando, né? Antigamente também se usava um negócio chamado robô para ficar votando e travava o site. Isso é um tipo de DOS. São vários ataques que acontecem a uma rede vindos de um mesmo IP ou de IPs diferentes, né? Que servem justamente para travar a rede para poder ter um outro tipo de ataque ou invasão nessa rede, né?
DDoS é uma derivação do DOS, né? Só que com negação, um tipo de ataque malicioso que envolve apenas um atacante e que pode ser um único servidor ou computador controlado por um hacker. Então, o DOS é quando só existe um atacante, né, para esse site ou para esse servidor. E o DOS pode ser mais de um atacante, né? Então é meio que generalizado, né? Mas os dois trabalham da mesma forma, que é travando o servidor com a quantidade de acessos. Vírus. Um vírus de computador é um programa ou trecho de código projetado para danificar seu PC através da corrupção de arquivos do sistema, utilização de recursos, destruição de dados ou sendo, de algum outro modo, um aborrecimento. Então, um vírus de computador é um programa que foi feito para danificar o nosso computador, né? Para poder é, prejudicar as informações do nosso computador, deixar ele lento, utilizar todos os nossos serviços do computador, né? O CPU, memória, deixar ele com problema. E ele fala aí, até mesmo um aborrecimento, né? Então é aquele negócio que enche o saco, né? Existem vários tipos de vírus, a gente vai ver um pouquinho também lá na frente, né? Malware, spyware, é, e vários outros vírus aí, mas a gente vai falando depois, tá? Por enquanto a gente está falando mais das ferramentas de segurança, né? Ou de ataque, né? Nesse caso aí. Bom, gente, e aí terminamos com esse cara aí, né? Que é o Mr. Robot, né? Ele fala, quando eu desligo e ligo o modem, a internet volta a funcionar. Eu me acho o hacker, né? Mas na verdade não é só isso, né, gente? Bom, e é isso, gente. A próxima aula a gente vai continuar esse assunto, tá bom? Até mais, galera.